A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Olá, ótima manhã para você. Hoje, quarta-feira, 17 de março de 2021. Tá no ar mais um Real Entrevista aqui pela 90.1. Hoje recebendo a Glauciane Rezende, secretária de Saúde, e o Felipe Guerra, secretário de Governo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Glauciane. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rômulo. Bom dia aos ouvintes da Real FM. Estamos aqui à disposição para esclarecer um pouco, sobre a situação da saúde e da economia de Ouro Preto. Felipe, Glauciane, amanhã faz um ano, da primeira notificação de casos de corona em Ouro Preto. Nesse um ano de combate à pandemia, qual a avaliação de você sobre a atuação da prefeitura e sobre o aumento de casos de coronavírus no município? Bom, na verdade, Romulo, a gente pode dizer que nós aprendemos muito, ao longo desse tempo em relação ao combate à pandemia, Eu vim da linha de frente, sempre atuei desde o início enquanto enfermeira, e nós fomos, no decorrer do tempo, aprendendo a como lidar com toda essa nova, com todo esse conhecimento novo, com toda essa demanda nova que a pandemia nos trouxe, e nós fomos crescendo da maneira que podíamos, Hoje, nós podemos dizer que nós conhecemos muito mais o vírus, conhecemos muito mais a maneira como se dá a transmissão, estamos muito mais aptos do ponto de vista de conhecimento de como combatê-lo, de como evitar as transmissões, do que antes. Porém, a gente está numa fase também que as pessoas já se cansaram, que as pessoas estão já um ano vivendo restrição de convívio social, um ano já com dificuldades do ponto de vista de economia mesmo. Então, eu penso que a atuação da prefeitura ela tem se dado em tempo oportuno, e o que nós procuramos desde que assumimos a gestão é ampliar essas ações em várias frentes, retomar com mais fôlego e vontade as ações de combate ao coronavírus, e intensificar as medidas de fiscalização, as medidas educativas e instrutivas principalmente, e reorganizar a nossa rede de saúde para que a gente esteja pronto para atender esses casos de coronavírus, fazer o diagnóstico em tempo oportuno e poder prestar a melhor assistência de saúde à nossa população. De um ano para cá, o que mudou no combate? Ficou mais fácil, ficou mais difícil? Você disse que as pessoas se cansaram e realmente, mais cedo a gente estava conversando, eu vi uma entrevista do Samidana, ele falando que depois de um longo período que as pessoas ficam em casa, os casos diminuem e depois tem um pico, logicamente, porque todo mundo volta à rotina. E nesse ficar em casa, quando as pessoas veem os números diminuindo, elas passam a abrir mão dos cuidados, O que mudou de março do ano passado para março desse ano, principalmente no combate e de trabalhar com as pessoas, já que você está na linha de frente esse tempo todo? Então, nós começamos a pandemia com um cuidado adequado, tanto que nós em Ouro Preto custamos a ter o primeiro caso, No início da pandemia nós investimos o que podíamos do ponto de vista individual, As pessoas fizeram o seu dever de casa. E com o passar do tempo e com o cansaço mesmo em relação, o que eu observei foram que as pessoas foram deixando de fazer a sua obrigação, o seu cuidado, o seu dever de casa mesmo em relação à prevenção da doença, a prevenção da transmissão. As pessoas foram relaxando em si, isso é natural do ser humano, Até porque o cansaço vai trazendo um pouco disso. Então, o que a gente vê é que além desse afrouxamento, que a gente foi apresentando ao longo do período, do ponto de vista da população, as ondas foram vindo também, E a gente foi tentando conter essas ondas. Na verdade, a gente foi tentando dar resposta. O pior momento da pandemia veio no momento em que as pessoas já tinham relaxado um pouco, e isso dificultou bastante agora a gente tentar retomar aquele período inicial da pandemia, que é onde nós devíamos estar agora, do
ponto de vista de medidas de controle, do ponto de vista de isolamento. Pois é, o hospital de campanha, ele continua no local, mas com gestão da Santa Casa agora. O que muda com essa gestão da Santa Casa no hospital de campanha? A gente vê que e onde o cidadão deve procurar caso sinta os sintomas aí do coronavírus. Exatamente, Rômulo. O hospital de campanha ele permanece no mesmo lugar e ele permanece ativo, né, pronto. O que acontece? O que muda? A gestão dos processos hospitalares. O que muda agora é que a administração dos préstimos de serviços hospitalares passa à responsabilidade da Santa Casa de Ouro Preto. Essa é uma medida que foi importante a gente tomar do ponto de vista em que a gente otimiza todos os recursos que são necessários para o combate ao coronavírus e para o combate à atual crise que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que hoje, de todo o período de pandemia, nós estamos vivendo o pior momento do ponto de vista de número de casos, de índices de transmissão, de mortes. Então, essa decisão, ela teve o objetivo de centralizar forças, né, de unir forças. As internações elas passarão a ter uma única regulação. Antes nós tínhamos 2 serviços diferentes, paralelos, atuando com o mesmo objetivo, mas em frentes diferentes. Então, o que acontece agora é que a gente centraliza esses esforços em um único local, passa a administração de quem de fato está apto a fazer a administração de serviços hospitalares. A Santa Casa de Ouro Preto já tem uma estrutura pronta, né? Uma estrutura inclusive de contratos, de provimento de insumos, de contratação de equipe. Então, nesse sentido, vai facilitar o processo de gestão, de regulação dos leitos e vai inclusive otimizar os espaços ociosos que a gente observava que existia nos leitos clínicos de combate ao Covid da Santa Casa. Então, a ideia é a gente preencher todos os espaços na Santa Casa primeiro e a estrutura do hospital de campanha está lá pronta, apta e será preenchida na medida em que a gente for tendo colapso da rede, na medida que a gente for necessitando preencher esses leitos. O cidadão que sentir o sintoma, ele deve procurar a Santa Casa ou a UPA? No caso, a UPA agora funciona como o primeiro atendimento, né? Isso. Nós estamos em período de transição desse processo de porta. Anteriormente, a porta, né, o cidadão que tinha sintomas gripais, ele procurava ou os postos de saúde, né, os postos sempre estiveram abertos para o atendimento ao paciente em caso suspeito de coronavírus, e a segunda porta era o hospital de campanha. Nos próximos dias, e nós vamos comunicar isso em tempo oportuno, essa porta deixará de estar no hospital de campanha e passará à UPA de Ouro Preto. Nós estamos fazendo uma série de adequações, na verdade, já estão prontas. Colocamos lá na UPA 2 containers cedidos pela Vale. Esses containers, eles vão funcionar como consultórios, funcionarão também como área de observação, para que a gente possa fazer essa transição da porta do hospital de campanha para a UPA de Ouro Preto. Os PSFs, eu queria frisar isso, que os PSFs, os postos de saúde, eles estão aptos a receber esses pacientes, né, de casos leves e moderados. O paciente que sentir sintomas pode procurar esses postos. Eles estão abertos de 7 da manhã às 5 da tarde, todos de segunda a sexta. Né? E quem não puder procurar as unidades de atenção primária e saúde, a partir dos próximos dias poderá procurar a UPA, que será a nossa principal porta de entrada para o paciente moderado a grave de Covid. Otimizando o serviço e usando o dinheiro do cidadão com sabedoria, né? Tenho visto isso muito nessa gestão. Quantos leitos a gente tem disponíveis aí para a população? Não disponíveis de vazios, mas que eles podem ser usados aí no montante. Na Santa Casa, nós temos atualmente funcionando 13 leitos de UTI, né, os 10 que já tinham sido criados no ano passado, e já temos 3 funcionando que já são desse processo de transição do hospital de campanha para a Santa Casa. Temos atualmente no hospital de campanha 4 leitos de UTI funcionando, né, e temos mais 3 a serem transferidos para a Santa Casa. Então, ao final desse processo de transição, a Santa Casa contará com 20 leitos UTI Covid e tem ainda os 10 leitos que são de UTI geral. No hospital de campanha, a gente tem capacidade para ampliação de leitos até 40 leitos.
Temos tirando as 10, né, os 10 que eram de UTI, temos 40 leitos clínicos que podem ser ocupados na medida em que o cidadão for aguardando. Felipe, planejamento de crise econômica, a gente vê que os empresários, né, são os que mais aparecem nesse momento. A gente viu o movimento dos barbeiros e agora Ouro Preto, seguindo o exemplo de Mariana e da região, decretou a onda roxa. Qual o planejamento nessa crise econômica para auxiliar empresas da cidade, geração de emprego? A gente sabe que quando a gente sair disso tudo vai ser uma coisa muito difícil, todo mundo tentando voltar à sua vida normal. O que a prefeitura preparou para esse pós-pandemia? Então, Rômulo, é uma grande preocupação, né, com essa crise da saúde. Veio também uma grave crise econômica, né? O Brasil e o mundo estão afundados numa grave crise econômica. E sempre a gente tentou tratar com a mesma seriedade a crise na saúde quanto a crise econômica, né? Então, logo na primeira semana, o prefeito Ângelo Osvaldo instituiu novamente o Comitê Gestor da Crise Econômica, né? Que é um comitê que envolve várias secretarias municipais e também a sociedade civil organizada, né? Associação Comercial, ABIH, Convention Investors Bureau, o FOP, FMG, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? E convidamos também o SEBRAE para fazer parte desse conselho, para que a gente, juntos, né, de forma conjunta, pensasse em ações para a proteção da economia. Então, algumas dessas ações já foram tomadas antes mesmo do decreto da onda roxa, né? Foi prorrogado vários impostos municipais para o segundo semestre, né? O IPTU, o ISS autônomo, taxas municipais. Então, vários desses impostos foram postergados para o segundo semestre. A prefeitura não poderia simplesmente abrir mão desses impostos, porque isso é um crime de improbidade econômica, né? De improbidade administrativa, porque você não pode abrir mão de recursos públicos, né? Então, o que a gente pode fazer é adiar todos esses impostos para o segundo semestre. Teve algumas coisas como ampliação do alvará eletrônico para que tivesse uma facilidade de abertura de novos postos de emprego. O SEBRAE entrou uma grande parceria com a Prefeitura de Ouro Preto, com a Associação Comercial. Então ele começou a colocar à disposição vários cursos de capacitação para os funcionários e para a própria empresa, plano de negócio, trabalhar justamente isso que você falou, o momento atual e as metas futuras dessa empresa de maneira individual, né, como que ela conseguiria conviver no ambiente de agora e se preparar para um novo momento que a gente sabe que ainda vai ser um pouco demorado, porque mesmo após a vacinação e a volta normal da atividade comercial, esses empresários, né, os pequenos e os médios empresários pegaram empréstimos, né, ainda estão pagando esses empréstimos. Então, assim, vai ser uma situação ainda que não é um milagre, né? Com a vacinação num dia, amanhã a gente restabelece a economia, né, do Brasil, de Minas e de Ouro Preto. Então são passos e o SEBRAE vem ajudando muito nisso. Através do secretário de Fazenda, Felipe Pinho, nós conseguimos uma parceria com os bancos também, com um empréstimo muito barato, com juros muito, muito barato. A própria Associação Comercial levantou isso, que era de fato uma ajuda muito grande pela taxa de juros, né? E o prefeito Ângelo Osvaldo fez uma inserção de 26 milhões na economia ouropretana em frente de obras durante o ano inteiro, que vai gerar postos de serviço. E fora isso, a grande proteção a essa economia, o grande incentivo à economia de Ouro Preto, já está no processo jurídico para licitação, a criação de uma moeda ouropretana, né? Como vai funcionar essa moeda de Ouro Preto? Algumas empresas já fizeram adesão a essa moeda, né? Principalmente as empresas que estão associadas na associação comercial. Então, os funcionários dessa empresa terão acesso a essa moeda, como também todo o funcionalismo público. Então, 40% do salário do funcionário, sem o funcionário pagar juros, multa, né, nenhuma taxa a mais por nada, ele poderá ser gasto de maneira antecipada, mas só dentro do comércio de Ouro Preto. Então a gente vai fazer uma inserção de em torno de 35 milhões, juntando a prefeitura e essas outras empresas que fizeram essa adesão, de uma moeda direta no mercado, no nosso comércio. Ela só poderá ser gasta no comércio de Ouro Preto. Isso muda, né, Felipe? Porque a gente vê muito em rede social o pessoal batendo, a prefeitura é contra o comércio. Não, a prefeitura está fazendo um movimento pró-comércio. De proteção do comércio. Né? Inclusive com startups de Ouro Preto, né, trabalhando de forma conjunta.
para justamente o dinheiro ficar aqui no comércio. A gente sabe que o comércio de Ouro Preto, a gente não tem um grande centro comercial, o comércio de Ouro Preto é difuso, né, em vários bairros. Isso tem uma dificuldade, isso dificulta inclusive a ação de controle do próprio comércio numa crise dessa, mas também de compra do ouro pretano. Então a gente perde muito para Belo Horizonte, o pessoal vai comprar em Belo Horizonte, em Itabirito, em Mariana. Então nesse momento é um incentivo para que esse dinheiro fique em Ouro Preto, né, e que o funcionário público consiga ter um adiantamento, né, desse recurso no momento que ele quiser, mas ele só pode ser gasto em Ouro Preto. Então isso já está no processo final na parte jurídica da prefeitura também, para ser logo colocado no mercado. Mariana, Congonhas e outras tantas cidades já vieram nos procurar para entender esse modelo e também ter uma possível implementação nas cidades. Então já são vistos como os bons olhos. E o Sebrae também colocou isso como prática estadual, com boas práticas estaduais e boas soluções econômicas, citando o exemplo de Ouro Preto. Então nós estamos caminhando e teremos novas ações para o comércio e também na questão da assistência àquelas pessoas que não estão trabalhando, né? Tem vários, o Ouro Preto, a gente sabe, a cadeia do turismo é muito grande, né? Tem vários microempreendedores que trabalham no turismo, autônomos que trabalham na atividade. Então o prefeito Ângelo Osvaldo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, também está fazendo aquisição de cestas básicas para auxiliar essa população que nesse momento se encontra em dificuldade, né? Então essas compras também já estão sendo feitas para a gente conseguir atender as pessoas que não poderão estar na rua trabalhando nesse momento de dificuldade. Existe a possibilidade, por meio da associação comercial, dos empresários privados aderirem a essa moeda? Eles fazerem um acordo com a prefeitura e, quem sabe, no futuro, para fomentar mais o comércio para as empresas privadas da região? A ideia é justamente essa, a parceria com a Associação Comercial, a Prefeitura e a Associação Comercial, e a Associação Comercial vai captar novas empresas para que os funcionários dessa empresa também façam adesão. É importante salientar duas coisas, né? O funcionário público ou o funcionário dessas empresas não pagará imposto nenhum sobre isso, não é um cartão de crédito, não é um banco, eles não pagam imposto, não pagam juros, não pagam nada e a Prefeitura também não tem gasto nenhum. Então é uma solução de tecnologia e de economia criativa que nós estamos fazendo em Ouro Preto. A gente fica feliz, né? Nesse momento de crise, as pessoas têm que ser criativas e a Prefeitura está sendo isso. Falando em micro-região, Felipe, a gente entende que o Hospital da Santa Casa, ele atende Ouro Preto, Mariana e Itabirito. O prefeito de Itabirito afirmou em um vídeo ontem que não iria aderir à Ronda Roxa se não fosse por obrigação, se o Romeu Zema não batesse o pé. Como são cidades vizinhas, como é que está essa relação e o acordo de atuação de Ouro Preto, Mariana e Itabirito? A gente vem criticando muito a atuação do prefeito, que parece que Itabirito está numa bolha e esqueceu das nossas cidades, lembrando que o fluxo é entre as 3 cidades. Na nossa micro-região, só Itabirito não tinha decretado Ronda Roxa. Como está esse acordo de atuação conjunta das cidades? A conversa com Itabirito e Mariana sempre existiu e sempre existirá em várias frentes, né? Ontem mesmo estávamos eu, o prefeito Ângelo Osvaldo, a vice-prefeita Regina Braga, o prefeito de Itabirito, né, e o prefeito de Ouro Branco, discutindo melhorias com a Secretaria de Estado de Infraestrutura para obras na região, né? Nós estamos tentando que o Estado asfalte um trecho perto de Migaburnia para a criação de um grande centro ali de industrial, né? Mais um polo industrial de Ouro Preto, né? Então nós estamos tentando essa ação com o Estado em conjunto com a Prefeitura de Itabirito. Na saúde, a Glauciane pode falar melhor, mas tem sim conversas, né, entre os secretários de saúde o tempo inteiro na microrregião. Nós temos que respeitar as decisões políticas da Prefeitura de Itabirito, né? Discordando, mas respeitando. Ouro Preto, nós chegamos eu sempre disse que o comércio não pode pagar essa conta sozinho, sabe, Romo? Porque a maior parte dos comerciantes de Ouro Preto, é nítido que eles tomaram os cuidados, principalmente os pequenos empresários. Eles tomaram... Porque sabe que vai afetar direto e é a única fonte de renda. Exato, eles tomaram os cuidados, né? Então, a gente tentou em Ouro Preto, antes do Zema decretar onda roxa aqui no estado de Minas Gerais inteiro, nós tentamos semana passada manter o comércio aberto e colocar a população de Ouro Preto que se responsabilizar também disso com o toque de recolher, né? Usando máscara, evitando aglomerações, festas, grandes encontros, né? Para que o comércio não pague essa conta sozinho. Hoje o comércio em Ouro Preto é um dos principais
que geram emprego na nossa cidade, né, junto à mineração e ao turismo, no setor de serviços. Então, essa conta ficar só para eles estava muito fácil, né? Nós tentamos aqui em Ouro Preto equalizar isso, né? E eu acho que no mesmo sentido o prefeito de Itabirito também tentou. Mas nós chegamos a um ponto em Ouro Preto, devido aos números, né, Glauciane, que de fato nós tivemos que tomar essa decisão. Tanto é que a gente sabia que Minas Gerais ia entrar na onda roxa, ela já tinha essas informações. Mas nós tentamos fazer em Ouro Preto durante uma semana, inclusive a Prefeitura de Mariana, em conversas constantes, seguiu o mesmo modelo de Ouro Preto. Depois a Prefeitura de Contagem seguiu o mesmo modelo de Ouro Preto. A gente brincou que era a onda lilás, né, que é um pouco mais restritiva que a vermelha, mas um pouco mais menos restritiva que a onda roxa. Mas infelizmente agora a situação de Minas Gerais, hoje Minas Gerais é o 4º estado do Brasil em caso de Covid. Então a gente viu que de fato não tinha outra solução, as vidas sempre serão colocadas em primeiro lugar e agora, infelizmente, teve que haver novamente o fechamento do comércio. Nós colocamos durante 7 dias no primeiro momento, Rômulo, mas ontem o Zema decretou por 15 dias. E como nesse decreto ele tira o poder dos municípios, então vale por 15 dias agora. E a gente espera sair disso mais cedo possível. Mas as relações com a Prefeitura de Itabirito são boas, com a Prefeitura de Mariana são melhores, assim, porque estamos muito próximos aqui, inclusive, mas somos relações boas com a Prefeitura de Itabirito e respeitamos as decisões do prefeito e do corpo técnico da Prefeitura, mesmo que a gente pense de maneira diferente. É democracia, né? É o direito de cada um, né? Do ponto de vista da saúde, assim, é importante falar isso, que eu estou em contato diariamente com as prefeituras de Mariana e de Itabirito. Nós conversamos todos os dias, temos inclusive grupos e reuniões, né, de comitês microrregionais, e nós tentamos sim alinhar essas medidas que nós vimos tomando. Então, quando a gente foi falar sobre transferência dos leitos estaduais, né, dos leitos de UTI do Hospital de Campanha, que são leitos estaduais, para a Santa Casa, quando a gente foi tentar pensar na reformulação da rede, quando a gente pensa em diagnóstico, quando a gente pensa, hoje mesmo estava conversando com o Itabirito sobre uma proposta da gente ampliar, né, de uma maneira da gente conseguir ampliar as testagens, né, de coronavírus. Então, nós estamos em contato todos os dias, mas como o Felipe falou, a gente precisa respeitar essa autonomia do município. Nós entendemos que seria importante Itabirito aderir, né, a nossa onda intermediária, né, a onda lilás, né, Mariana fez isso, nós fizemos, mas nós precisamos respeitar essa autonomia. Agora, do ponto de vista de organização, né, de rede, de atendimento, nós estamos juntos. Nós precisamos pensar juntos, senão nós não conseguimos os resultados que nós esperamos. O Hospital de Ouro Preto é um hospital microrregional, né? Todos os leitos de alta complexidade, né, especialmente os leitos de UTI, eles são eles são estaduais, na verdade, e atendem preferencialmente a microrregião. Então não faz o menor sentido a gente trabalhar em cuidado, em rede, e não pensar na microrregião. Então essa é uma ação que a gente vem tentando manter firme, forte, fomentado essas discussões e tentado tomar essas decisões conjuntamente. Isso é bom para nós. Glauciane, a gente, inclusive é um assunto que já cansou, deve ter cansada de falar de cloroquina. Não existe tratamento antes para Covid, tratamento precoce, e a turma insiste ainda em tomar esses remédios. Estava vendo no Twitter um depoimento do médico de uma pessoa de 30 e poucos anos que teve que fazer transplante de fígado por causa das doses de remédio. E ainda assim, prefeituras perto da gente comprando cloroquina. Na última coletiva da prefeitura, o vereador Júlio Gore disse para seguir o exemplo de Betim. Fora a cloroquina, a minha pergunta é o seguinte: Betim, através do Vitório Medioli, comprou 1.200.000 vacinas para vacinar 600 mil pessoas. E o que o Ministério da Saúde fez? Ele confiscou essas vacinas e daí ele vai repartir para os municípios. A gente, recente, o Tuian assinou um protocolo de intenção, né, de entrar na fila para, se pudesse comprar algumas vacinas, e a turma entendeu que o Ouro Preto tinha comprado. Não tem nada disso. Qual é a posição da Secretaria de Saúde nessa compra de vacinas, sendo que primeiro o Bolsonaro deixou, depois ele falou que não, era o Ministério da Saúde, agora o STF autorizou, e o Ministério da Saúde está confiscando e dividindo para outras cidades. Ou seja, não adianta Ouro Preto comprar, por exemplo, a vacinação, as vacinas para toda a população, sendo que o Ministério vai confiscar
e dividir. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Romulo. E a gente tem batido muito nessa tecla, Felipe, eu, prefeito. A gente precisa de ter muita calma nesse momento de compra de vacinas, né? A gente está em todas as frentes possíveis. A gente consegue, então, manifestar intenção de compra. Eu queria deixar isso claro, que intenção de compra não é compra, né? Nós entramos e aderimos ao consórcio, e a Câmara, e eu gostaria de parabenizar a Câmara, aprovou em tempo recorde, né, o projeto de lei que nos permite aderir ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, para a gente já estar com essa frente pronta. Mas o que a gente vê hoje? Um grande jogo político entre o governo federal e os estados para poder garantir ou não a compra dessas vacinas e deter, né, a posse dessas vacinas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ter muita calma quando pensar em comprar vacinas, porque essa possibilidade do imunobiológico ser confiscado pelo governo federal, ele existe sim, e nós não podemos ter a ilusão que nós vamos poder comprar essas vacinas e utilizá-las da forma que queremos. Nós não poderemos fazer isso, nós ainda assim teríamos, mesmo que comprasse, teríamos que seguir as normativas do Ministério da Saúde, as deliberações estaduais. Então eu queria deixar claro isso, que nós estamos à frente sim, em todas as possibilidades do ponto de vista de compra de vacina, mas nós não vamos comprar nenhuma vacina enquanto nós não tivermos certeza e a real convicção de que essas vacinas serão utilizadas para a nossa população em Ouro Preto, né? Nós temos até uma boa notícia, acabei de receber aqui, o estado de Minas hoje recebeu mais 500 mil doses de vacina. Então, essas doses têm sido distribuídas, o processo ainda está moroso, o avanço da vacinação está lento, mas mesmo assim a gente precisa ter paciência e cuidado nesses processos para a gente, inclusive, não investir dinheiro público de uma maneira inadequada. É tremendo de serviço que o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde presta para a nossa população. Felipe, a gente vê muito questionamento, está fechando o comércio, mas as empresas de mineração continuam com os ônibus lotados, continuam funcionando. Por que isso acontece? As empresas de mineração, por um decreto federal pelo presidente Jair Bolsonaro, elas foram incluídas como atividades essenciais. Então, o prefeito nem o governador tem nenhum poder para parar, nem a Vale, nem a Samarco, nem a Gerdau. Isso foge do alcance tanto do Executivo Municipal, quanto também do Romeu Zema. É bom falar isso também, porque eu vi que sobrou um pouco para o governador também. Mas nós, desde o primeiro governo do Ângelo Osvaldo, e isso a gente vem falando, desde o primeiro dia, o nosso governo vai ser pautado pelo diálogo, o tempo inteiro. E nós conversamos com as mineradoras, numa parceria com o prefeito de Mariana, que inclusive esteve aqui na rádio, numa longa entrevista também, né, o Juliano, pedindo uma redução do quadro dos funcionários, pelo menos nesse momento da onda roxa, né? Que evitasse aglomeração nos ônibus, nos turnos, né? E que nos ajudasse. É o que nós podemos fazer, ter esse compromisso e essa conversa constante com as mineradoras para que nos ajudem também a conter a disseminação desse vírus na nossa região. Então, houve um pedido do nosso e do prefeito Juliano e Mariana para que eles reduzissem, e a conversa foi boa, eu acho que será... e ainda mais agora com o decreto, né, reforçado pelo decreto do governador Romeu Zema, eu acho que nós vamos conseguir diminuir o fluxo de pessoas trabalhando dentro da mineração. Sobre a empresa de ônibus, né, as empresas de ônibus em Ouro Preto foram multadas, inclusive ontem, né, teve uma atuação do secretário Juscelino da fiscalização, quando se percebeu que havia um descumprimento no transporte público do decreto estadual, né, publicado do Covid. Mas também estamos conversando com a Rota Real, né? Ontem eu tive com a empresa, com os representantes, porque a gestão do transporte público em Ouro Preto, numa cidade, ainda mais uma cidade com graves problemas de mobilidade urbana, esse não pode ser simplesmente colocado, mesmo que haja uma concessão, a uma empresa, e ela seja responsabilizada também por todo esse tráfego, todo esse controle do transporte. Isso é uma função do poder público, a gestão do transporte é função do poder público, né? E nós entendemos a empresa, inclusive a Rota Real, é uma empresa ouropretana, né? Surgiu em Ouro Preto, hoje já se expandiu para vários outros locais,
mas nós queremos que seja cumprido o decreto, que evite aglomerações, que tenha o álcool gel, que tenha todas as seguranças e os cuidados necessários com as pessoas e com os ouropretanos, né? Mas estamos também em conversa com a empresa, é um momento difícil para todo mundo, Romulo. Se confunde muito, né? A gestão do transporte público e a gestão do trânsito, né? A gestão do transporte público é obrigação da prefeitura, né? Do trânsito. A gente não pode simplesmente falar todos os problemas do mundo, todos os problemas do trânsito em Ouro Preto é culpa da empresa de ônibus. Não. Né? O poder público tem responsabilidade, sim. Tem anos que o Conselho de Transporte não se reúne, isso é um absurdo, né? E nós vamos voltar com o Conselho de Trânsito de Ouro Preto. O secretário Juscelino vem junto à Orotran, vem atuando e ontem nós tivemos também uma conversa com a empresa para entender o lado da empresa e colocarmos que serão cumpridas as normas do decreto, mas também trazendo para uma conversa, né? Ouro Preto, o transporte, a gestão do transporte, do trânsito, da cidade, da mobilidade urbana, é muito mais que só durante esse momento da pandemia. Durante esse momento da pandemia, eles têm que cumprir o que foi decretado. E irão cumprir. Senão irá acontecer o que aconteceu ontem, com multas sendo praticadas. Mas o nosso problema é muito maior para uma gestão, para uma cidade inteligente, problema de mobilidade urbana, e nisso sim nós precisamos ter conversas abertas o tempo inteiro com as empresas, com taxistas, com as empresas que fazem a parte do sistema de transporte público de Ouro Preto. Felipe, turismo, Lavras Novas e na nossa região. Você já disse aí que é um decreto do Bolsonaro as mineradoras pararem. Não pararem. E os distritos? A prefeitura tem autonomia ainda? Barreira sanitária pode proibir as pessoas de entrar? A barreira sanitária é uma exigência do decreto do Romeu Zema, inclusive, né? As nossas barreiras, no primeiro momento, eram barreiras restritivas, né? O Lauciano vai explicar a diferença dessas barreiras para as barreiras que foram colocadas durante o ano passado, que eram simplesmente informativas. Essas barreiras são restritivas, né? E agora também, a partir de hoje, terá um apoio da saúde também para fazer ali também uma triagem sanitária. Além dela ter o poder restritivo, ela também terá essa triagem sanitária em Ouro Preto. Os hotéis em Ouro Preto, com o decreto do Romeu Zema, eles não podem funcionar a não ser para receberem profissionais que estarão trabalhando no combate ao coronavírus, né? Em Ouro Preto tem os casos excepcionais também, são aqueles funcionários de empresas que moram praticamente nos hotéis, então isso não pode acabar, né? E se precisar, a Prefeitura de Ouro Preto, o governo do estado, precisar dos hotéis como leitos não é leitos, né? Mas para isolamento de pacientes com Covid. Então são só nesse sentido que os hotéis podem trabalhar. Então o turismo em Ouro Preto está parado, né? Os atrativos turísticos estão todos fechados, né? Sejam estaduais, municipais ou federais. Então não tem o porquê do turista vir agora em Ouro Preto. Nós somos uma dos 65 destinos indutores nacionais do turismo, o principal destino indutor de Minas Gerais. A cadeia do turismo cresceu muito nos últimos anos. Hoje o turismo emprega mais que a mineração, né? Muito mais, inclusive, que a mineração. Mas é o momento de nos fecharmos, de nos recolhermos, de nos protegermos, de protegermos a população ouropretana. Ouro Preto vai estar de braço aberto. Ouro Preto é cidade patrimônio da humanidade, sempre esteve e sempre estará de braços abertos a todos os turistas, né? É nossa obrigação. A história do Brasil nasceu e passou muito por Ouro Preto. Então receber esses turistas, principalmente no nicho do turismo histórico e cultural, que Ouro Preto é líder, inclusive, em vários segmentos, por exemplo, na região sudeste, no Brasil. Não é o momento do turista vir. É incrível a gente pensar que tem pessoas querendo viajar e ir aos distritos no meio de uma pandemia e num momento tão grave que a gente está vivendo. Existe alguma forma, a pergunta que a gente tem, querendo saber de você ou da Glauciane, se existe alguma possibilidade de exigir para os turistas entrarem na cidade algum teste? Na verdade, eles não podem nem entrar, né? Eles não podem entrar em Ouro Preto nesse momento, né? As barreiras restritivas são para isso, né? Eles serão aconselhados a retornarem, né? Mas terá já esse apoio da Secretaria de Saúde agora, né? No decreto do Romeu Zema isso fica muito claro, de ter a partir de hoje, que o decreto do Romeu Zema vale a partir de hoje, né? Essas barreiras também sanitárias, né? Elas serão restritivas e sanitárias, então ali haverá uma triagem também, as pessoas que precisarão por um outro motivo que não seja o turismo entrar em Ouro Preto. Então vai fazer um trabalho, alguma reunião aqui, ele terá que comprovar isso nas barreiras,
né? E também será aferida a pressão e todos os outros... Temperatura. A temperatura, desculpa, e todos os outros contatos necessários. A Glauciane pode falar melhor disso. Mas o turismo, nesse momento, está paralisado. O Ouro Preto vai estar de braços abertos para receber o mundo depois dessa pandemia, né? E o secretário Rodrigo Câmara já vem trabalhando com todo o trade, fazendo um planejamento turístico pós-pandemia, que é importantíssimo. Nesse momento, nós estamos aproveitando para divulgar o destino. A equipe de comunicação da Prefeitura, junto à Secretaria de Cultura e Patrimônio e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, vem organizando todas as nossas datas festivas de forma online, como foi o Carnaval, um dos poucos do Brasil que teve várias atrações online, como maneira de fomentar a nossa cultura de divulgação do destino Ouro Preto para pós-pandemia, né? E também assim será na Semana Santa e em várias outras ações. O Rodrigo está trazendo para Ouro Preto novamente o mundo da moda, então estão tendo várias ações publicitárias com grandes marcas em Ouro Preto, valorizando a beleza também da mulher ouropretana, tentando utilizar as modelos ouropretanas também nessas campanhas. Então Ouro Preto, nesse momento que nós não podemos receber os turistas de maneira plena e agora de maneira nenhuma, nós estamos trabalhando em ações de marketing do destino para quando acabar essa pandemia, o brasileiro, né, e o mundo querer vir ainda mais para Ouro Preto. Felipe, Glauciane, só porque chega pra gente aqui agora uma foto de uma placa do Paraguai. Então, se esse carro passou da barreira, provavelmente é porque tem autorização para entrar na cidade ou alguma reunião, correto? É isso, né, Glauciane? E a gente não sabe há quanto tempo ele está em Ouro Preto. Ele pode ter chegado aqui sexta-feira, né? E, enfim, não sei quanto tempo. Nós temos que pensar também que nós temos uma universidade pública grande aqui em Ouro Preto. E o IFMG também, né, Glauciane? Exatamente, e que tem participado ativamente, né, nos apoiando, inclusive nos diagnósticos, nos apoiando nos monitoramentos dos casos positivos de Covid. Tem nos apoiado do ponto de vista de controle epidemiológico, de capacidade analítica, professor Wendel, professora Adriana, tem estado conosco, né, a equipe da professora Cláudia. Então nós temos uma universidade grande também, né, e essas pessoas podem estar aqui por algum motivo, podem, né? Então, uma foto a gente não consegue. O motivo de eu falar dessa foto é justamente para não gerar outras polêmicas. Porque aparece a foto fake news, né? É como o Felipe disse, você não sabe quanto tempo a pessoa tá aqui, se ela veio, comprou o carro e veio. Se ela mora aqui. Se ela mora aqui. Então, para as pessoas não ficarem criando pânico e criando histórias, como o prefeito Ângelo gosta, né? De falácia, de definir bem a fake news. Então as pessoas têm que terem um pouquinho de bom senso também na hora de colocar as coisas na rede social. A gente entende o momento de grave tensão, né, que nós vivemos e as redes sociais um pouco descontroladas. Eu acho que faz parte desse momento de reclusão também. A gente já tem vários, né, exemplos aí, porque quando a pessoa fica muito tempo em casa, atrapalha a saúde, inclusive mental, e enfim. Então qualquer coisa nesse momento, qualquer ponto vira uma explosão. E o doutor Ângelo fala muito bem isso, que a vacina com a Covid ainda está muito lenta no Brasil, né? Haja visto aí outros países no mundo dando exemplo e o Brasil nesse retrocesso, colocando os municípios e os estados nessa situação. Mas a vacina contra fake news tem, que é a boa informação, né? Que a comunicação da prefeitura vem fazendo de forma ágil, eficiente, em todas as redes sociais. Então eu peço que sigam os canais oficiais da Prefeitura de Ouro Preto, né? O Instagram, o Facebook, o site oficial da Prefeitura de Ouro Preto, que ali são as informações oficiais. Existe um acordo com o comércio, com esse Comitê de Desenvolvimento Econômico, que sairá primeiro a informação da Prefeitura para depois ser divulgada em todos os outros portais de Ouro Preto, mídias, enfim. Então ali não tem fake news. Então, para a gente ficar bem instruído, sabendo o que está acontecendo em relação ao coronavírus, é o portal oficial da Prefeitura, as redes oficiais. Então, contra a fake news, já existe a vacina, que é a boa informação, que inclusive a Real também vem prestando ao cidadão. E nós estamos aqui para tirar todas essas dúvidas mesmo. A gente entende um momento complicado, Romo, é a nossa guerra, a guerra da nossa geração. Né? Então nós estamos em estado de guerra de verdade. Então a gente tem que saber também chegar essa informação com a maior clareza possível ao cidadão para evitar fake news, para evitar conflitos desnecessários. E vale lembrar o cidadão que segue a página do seu candidato que lá vai ter informação de acordo com o pensamento e o viés político do seu candidato. Na prefeitura estão as informações da prefeitura, sem viés político, sem tendenciar para lado nenhum. E também a gente, nesse momento, né, Glauciane, tem que agradecer o apoio da Câmara Municipal, Romulo. Câmara Municipal, os 15 vereadores, né, sem exceção, ali quando se está tratando da saúde, nesse momento do coronavírus, não está havendo oposição, situação, eles entenderam, foi se criada essa consciência política, que é um momento de união,
né, nesse aspecto. Então a Câmara Municipal vem em parceria constante com a Prefeitura de Ouro Preto, né? Então agradeço aqui a figura do presidente Luiz Gonzaga, né, mais conhecido como Luiz do Morro, e todos os outros vereadores pelo esse esforço, né, nessa aquisição mesmo das vacinas, né? Nós chegamos, eu e a Glauciene na Câmara, fomos atendidos no mesmo momento, deram liberdade de fala pra gente, chamaram uma reunião extraordinária no outro dia, então os vereadores sintam, falam muito do político nesse momento, né, Romulo? E os vereadores também estão trabalhando muito em prol, junto com a Prefeitura, para tentar sairmos o mais rápido possível dessa crise. Glauciene, qual a diferença entre a barreira educativa e agora a barreira que está instalada na nossa cidade? Por mais que o nome já seja bem didático, a população ou quem quer causar ainda tenta disseminar alguma coisinha. Primeiro, assim, ainda sobre as barreiras sanitárias, eu queria dizer que Ouro Preto tem uma característica atípica do ponto de vista de extensão territorial. Né? Ouro Preto ele tem uma grande extensão territorial e é extremamente complexo você implantar barreiras sanitárias em todas as entradas, em todos os distritos, né, em todos os lugares. Mas nós precisamos em algum momento, né, fazer uma escolha. A gente precisou selecionar pontos estratégicos e começar por alguns pontos, mas isso não quer dizer que nós não estejamos atentos a outros. E onde não tem barreira significa que você pode ir, não é para ir. Não significa que não há barreira, não possa ir. Não significa que porque não temos barreira em determinados locais, que o turismo esteja aberto, por exemplo. Né? Nesse momento, assim, eu queria pedir, inclusive, a cooperação da população, porque a gente está no momento em que há limites há limite para a fiscalização, há limite para o serviço de saúde dar conta de atender, há limite para a gente contratar equipe. Então, assim, nesse momento, a gente precisa que a população nos apoie, inclusive na autofiscalização. Né? Nós temos visto aí, e nós recebemos algumas perguntas, né? E solicitamos algumas solicitações para a expansão dessas barreiras sanitárias. Recebemos denúncias, inclusive, de aglomerações em alguns distritos, né? Todo mundo viu Lavras Novas no final de semana, São Bartolomeu, Cachoeira do Campo. Então, assim, a gente está tentando ampliar essas barreiras sanitárias, ampliar a nossa capacidade de fiscalização, mas nós vamos conseguir fazer isso aos poucos, né? Do ponto de vista de diferença entre barreira instrutiva e educativa e barreira restritiva, é isso mesmo que você falou, Romulo, é didático. Né? A barreira restritiva ela vai informar aquela pessoa que está chegando em Ouro Preto de que nós estamos fechados mesmo para o turismo, que nós não estamos recebendo pessoas de outras cidades e que elas possivelmente retornem para o seu lugar, para a sua cidade de origem. Né? Então, a restrição é mesmo de evitar que essa pessoa que vem de fora, que ela entre mesmo em Ouro Preto e piore ainda mais a situação da transmissão da doença no município. Ainda tem a questão de prevenir a entrada das variantes, nós precisamos pensar nisso. Então, daí a necessidade de restrição. Como o Felipe falou, nós vamos acrescentar ainda as medidas sanitárias. Né, aferição de temperatura, checklist do ponto de vista de síndrome gripal, para a gente identificar se nessas barreiras, se nessas pessoas que estão chegando existem pessoas com casos suspeitos de coronavírus, e se houver nós vamos tratar caso a caso e direcionar essas pessoas para lugar de atendimento. Do ponto de vista da fiscalização, nós temos um telefone, peço autorização inclusive para a gente falar esse telefone, né? As pessoas precisam denunciar, precisam nos avisar que estão acontecendo essas aglomerações. Né? O telefone é 3559-3244. 3559-3244, é um telefone de denúncia. Né? Se por um acaso for observada a aglomeração, descumprimento dos decretos, das medidas de controle de circulação, é preciso nos informar que nós vamos estar atuando prontamente, a nossa equipe está trabalhando 24 horas, né, sem descanso, né, para a gente tentar ampliar o quanto a gente puder essas medidas de fiscalização. É muito mais bonito ligar pro telefone do que ficar fazendo barulho em rede social achando que a prefeitura vai tomar conta do Facebook de todo mundo, né, Felipe? Além de ser mais bonito, é mais eficaz, né, Rômulo? Quando a denúncia chegando, nós vamos agir. A fiscalização, através do G. Geraldo, um efetivo da prefeitura, que é o diretor da fiscalização hoje
da Prefeitura de Ouro Preto, e junto ao Tenente Marota, responsável pela Guarda Municipal de Ouro Preto, estão, né, com um trabalho árduo, Rômulo. E eles também estão na ponta, junto com os profissionais da saúde, porque eles estão em contato direto com a população, né, indo em aglomerações e fechando, punindo as pessoas que estão descumprindo esse decreto. Então, eles estão em contato direto. Eles também são um grupo de ponta nossa. E você imagina a situação da Guarda Municipal em Ouro Preto. Hoje nós temos 24 guardas. É o que eu sempre venho falando, que não dá conta e não quer dá que o guarda conta. esteja em todo Ouro Preto. Não dá conta, somos 24 guardas. Nós não podemos contratar guardas municipais só através de processo seletivo. Para se ter ideia, Mariana, né, que é uma cidade vizinha, nossa cidade irmã, mas com uma população inferior a Ouro Preto, tem 150 guardas municipais. Para abrir um concurso público, o guarda ele tem que fazer um treinamento. Depois que ele passa nesse concurso público, ele faz um treinamento de torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então esse problema não tem nem como ser solucionado de forma imediata. Então o Juscelino pediu a requisição de seguranças particulares que foram prontamente atendidos. Ele fez essa contratação para ajudar os guardas municipais. Mas esse segurança não pode atuar de forma sozinha, sempre tem que ter um guarda municipal junto com ele, né? Mas nós estamos agindo, coibindo, sendo criativos para criar força de trabalho para a gente conseguir atender todas essas demandas. Mas é o que a Glauciane falou, Ouro Preto territorialmente é maior do que Belo Horizonte, né? Nós temos lá Miguel Burnier, Mota, que estão a 10 minutos de Congonhas e estão a 50 minutos de Ouro Preto, né? Antônio Pereira, muito próximo a Mariana e mais distante Ouro Preto. Agora, talvez com essa construção da estrada, né, do asfaltamento, do calçamento da estrada que passa pelo Morro Santana, que liga Ouro Preto a Antônio Pereira, vai diminuir essa distância, inclusive vai gerar esse pertencimento, uma ação em parceria com a Samarco, uma luta também lá da população do Pereira, do vereador Vanderlei Toa, e que a Samarco agora irá fazer, né? Já começou, inclusive, já está toda pronto a parte de projeto, né? E já vai começar agora as obras. Então ali sim a gente vai ter mais um pertencimento, inclusive da população de Antônio Pereira Ouro Preto. Mas é esse o problema, nós somos um município muito grande com os distritos e temos essa dificuldade, tanto de pessoal, né, de conseguir cumprir isso tudo, né, pelo tamanho de Ouro Preto. Mas mesmo assim, por exemplo, em Miguel Burnier, esse final de semana, a fiscalização atuou 2 vezes. Então nós estamos indo. Então, por favor, a gente pede a ajuda. A população de Ouro Preto tem que entender que se todos trabalharem de forma conjunta, respeitarem as leis nesse momento, e para isso vai existir uma fiscalização rígida sim, né, os comerciantes entenderem, né, darmos as mãos, depois desses 15 dias nós teremos um resultado positivo e vamos continuar reabrindo e voltando à normalidade da nossa vida. Mas nesses 15 dias é o momento de todos darmos as mãos e seguirmos juntos. Nós estamos aqui para sermos cobrados, mas a gente tem que, é o que você falou, tem que ter os canais oficiais de comunicação para essa informação chegar à Prefeitura de Ouro Preto, né? Fazer barulho em Facebook, às vezes é bom para politicagem, mas tem não eficiência efetivo, nenhuma. Né? Então, assim, se quer uma coisa que seja eficiente, por favor, comunique a Prefeitura de Ouro Preto. Só para complementar um pouco disso, sobre a situação de Antônio Pereira, para a gente salientar o quanto é importante utilizar esses meios oficiais de comunicação. Nós recebemos várias denúncias, né, de Antônio Pereira em relação à aglomeração de pessoas, em relação ao descumprimento dos decretos, inclusive por parte de funcionários das mineradoras. Isso chegou até nós de uma forma oficial e ontem mesmo eu já fiz uma deliberação dentro da Secretaria de Saúde para a gente direcionar mais esforços para Antônio Pereira. Então, o ouvir a população nesse momento de uma maneira direta e efetiva, para nós é muito importante, porque a população é o nosso ouvido, né? São os nossos olhos. Então, essas denúncias, quando elas são sérias e direcionadas para o bem público, para o bem coletivo, elas nos ajudam, elas, né, atendem a nossa necessidade de expandir os nossos processos de fiscalização. Ainda falando de Antônio Pereira da Vila Samarco, quando vou para casa, a aglomeração, pelo menos na Vila Samarco, está menor. A gente via muitos motociclistas durante o final de semana, lá diminuiu no Antônio Pereira também. Felipe, como é que fica a questão do transporte público para Antônio Pereira? Vai acontecer uma barreira sanitária, porque, não sei se a população sabe, quem faz o transporte, a linha urbana, para Antônio Pereira, quem é responsável é a Transcota de Mariana. Ela tem que seguir os critérios de Ouro Preto
ou ela segue os critérios de Mariana? Por a gente estar de acordo com a Prefeitura de Mariana, em constante conversa, né, nas mais diversas áreas, semana passada mesmo recebemos 4 secretários lá aqui na Prefeitura de Ouro Preto de Mariana para tratarmos das medidas econômicas de Ouro Preto e Mariana. Então, Mariana tomou exatamente as mesmas medidas que Ouro Preto, né? E agora com o decreto do Zema, Minas Gerais inteiro, né? Se antes do decreto nós já tomávamos as mesmas medidas, agora é obrigatório que Minas Gerais inteiro tome as mesmas medidas. Então, a lei para o transporte público de Mariana e Ouro Preto é igual. Eles têm que respeitar o distanciamento nos ônibus, álcool gel, uso de máscara e, nos horários de pico, aumentar a frota. Então, isso vale para Ouro Preto, vale para Mariana, né? Então, nesse sentido do transporte de Antônio Pereira, não irá ter nenhuma espécie de problema, porque o que vale para Ouro Preto está valendo para Mariana também. Pois é, a pergunta que a gente tem é da Maria Helena, lá da Vila São Marco. Precisamos saber quando serão instaladas e se serão instaladas barreiras sanitárias na região das mineradoras. Grande foco de contágio do Covid-19, segundo ela, inclusive com 2 vítimas fatais em Antônio Pereira. Hoje nós temos 4 barreiras nas principais entradas e saídas de Ouro Preto. Essa logística vem sendo feita pela Secretaria de Defesa através do secretário Juscelino. Hoje também teremos uma em Cachoeira do Campo, uma tenda menor, mas que também estará com o mesmo preparo para isso. E estamos estudando fazer também em Antônio Pereira. Nós sabemos lá em Antônio Pereira que sim, de fato, ali uma situação crítica por causa das mineradoras, né, dos profissionais, assim, que inclusive moram em Antônio Pereira, que vêm de fora, não são nem ouropretanos, para trabalhar nas mineradoras ou nas prestadoras de serviços das mineradoras. A Glauciane já vem dando esse atendimento especial a Antônio Pereira em relação à saúde, né, e nós vamos também trabalhar junto ao Juscelino para que o mais rápido possível seja instalada também essas barreiras sanitárias em Antônio Pereira. Ainda falando de barreira sanitária, o Paulo tá aqui, ó. Meu nome é Paulo, tenho uma dúvida. Pessoas nascidas em Ouro Preto e que moram fora podem entrar na cidade se testarem negativo para Covid ou não apresentarem sintomas nessa barreira sanitária que agora é restritiva? A pessoa nasceu em Ouro Preto, mas mora fora. Se ela quiser vir, ela entra ou não? Para se hospedar, não. Né, o turismo está fechado. Para se hospedar, no mesmo que ela tenha nascido aqui. É. Nós não podemos, nesse momento, implantar a exigência de teste de Covid para entrada na cidade, porque nós não temos uma ampla oferta desse serviço na rede pública de saúde. A gente sabe que nós temos toda a prefeitura e todo o serviço público hoje tem dificuldade de aquisição de teste. São esforços que são semelhantes, inclusive, à compra dos demais insumos. Nós temos essa dificuldade. A gente pede o bom senso dessas pessoas. Se elas estão vindo passear, se elas estão vindo fazer aglomeração familiar, né? Melhor nem vir, porque a gente orienta. É proibido, inclusive, né, Glauciane, um decreto, aglomerações familiares. De pessoas que não coabitam. Né? Então, assim, se ele é de fora de Ouro Preto e vem para passar o final de semana aqui com a família, já não pode, porque o decreto do Zema não permite isso, né? Ô, Glauciane, mais uma denúncia, né, na verdade. O Marco Aurélio Mota, distrito de São Bartolomeu, está ficando lotado no final de semana, com muito turista de fora, como os motociclistas, quadriciclos, vans de 20 a 30 pessoas, trazendo as pessoas para fazer aí o seu trekking. É o que nós já falamos, né? O município de Ouro Preto está fechado para turismo. Então, se essas pessoas estão entrando, elas estão entrando de maneira irregular. Nós precisamos ser informados nos pontos de denúncia que nós já colocamos aqui. Nesse momento, Ouro Preto está fechado para o turismo. Então, nós solicitamos que essas aglomerações, que essas entradas irregulares sejam comunicadas para que a nossa equipe de fiscalização atue. Né? Lembrando novamente a nossa grande extensão territorial e nossa dificuldade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é importante a população nos apoiar nisso. E, inclusive, foi o que eu falei, até o Marco Aurélio mandar um abraço, um grande guerreiro por Miguel Burnier. A fiscalização foi nesse final de semana 2 vezes em Miguel Burnier. Né? E não estava proibido o turismo ainda. Né? Agora, com a onda roxa, o turismo está 100% proibido. Então, a fiscalização irá ficar agora de maneira diferente. Não pode entrar ninguém, inclusive nos distritos de Ouro Preto. Então, a gente pede esse apoio das comunidades de Miguel Burnier, as comunidades mais distantes da sede, que, né, entre em comunicação constante com a Prefeitura de Ouro Preto e que denuncie, né, no telefone 3559-3244, que nós vamos agir. Felipe, ainda voltando a falar de economia, a prefeitura, a gente vê que os comércios, né, com esse fechamento, reduziu tudo, logo o faturamento também diminuiu.
E muitos proprietários dos imóveis, a gente sabe o quão é difícil alugar um ponto comercial em Ouro Preto, mantiveram os aluguéis no mesmo valor. A prefeitura pode criar um decreto ou alguma normativa para que os donos de imóveis, as imobiliárias, deem algum desconto ou diminuam o valor do aluguel? Já criou, né, através de uma portaria na Procuradoria Municipal, o secretário Diogo, né, procurador do município, já colocou toda a Procuradoria à disposição. Então, atenção, empresário de Ouro Preto, que estiver com dificuldade em relação aos aluguéis, procurem a Procuradoria Municipal, porque eles irão fazer esse auxílio jurídico e essa conversa com o locatário, né, para que isso seja reduzido. É um momento que todos têm que abrir a mão um pouco para a gente conseguir manter a economia de Ouro Preto, né, Rômulo? Então, a Procuradoria Municipal está à disposição de todos os empresários para as conversas e possíveis ações judiciais em relação aos aluguéis em Ouro Preto. Ô Felipe, já aproveitando que a gente está ao vivo, aí já vai a denúncia, e se puder deslocar algum carro da fiscalização para lá nesse momento, a gente recebeu uma foto lá da rua Padre Carmélio, perto da escola ali no São Cristóvão, um hotel abarrotado de gente, com a piscina lotada, parecendo aquelas festas lá em Cancún. A coisa lá tá estranha. Aí a pessoa mandou assim: uai, a restrição dos hotéis para turistas só vale no centro? O hotel aqui no Alto do Veloso não tem pandemia. Piscina tá bombando normal e pessoas chegando pelo caminho do Passa 10 antes da barreira sanitária. A gente agradece a denúncia, nós já estamos com nossos assessores aqui, pedindo para entrar em contato imediatamente com o secretário Juscelino e pedir interdição imediata desse hotel que está descumprindo as normas. É o que a gente fala, Rômulo, nós não vamos deixar quem está agindo certo, quem está sendo correto, quem está tendo um esforço gigantesco para suportar e superar essa crise, nós não vamos deixar que alguns poucos matam pessoas. Porque isso é o que está acontecendo. Então a fiscalização vai atuar de maneira imediata. A gente agradece a denúncia. Denúncias assim são muito importantes, né? Nós não sabíamos dessa situação e agora os nossos assessores já estão ali entrando em contato com a fiscalização. Nós vamos interditar esse hotel imediatamente, porque isso é um absurdo. Foi o que eu falei na entrevista coletiva no dia do decreto. Nós temos que cuidar uns dos outros. E tantos não vão pagar pela irresponsabilidade de poucos, né? O Brasil hoje saiu na OMS que caiu a taxa de mortalidade do coronavírus em 7% no mundo. No Brasil, subiu 24%. Então, se nós temos um governo que não se preocupa com a saúde, que vem tratando da maneira que vem tratando, que inclusive se diz preocupar muito com a economia, mas se tivesse um processo de vacinação ocorrendo de uma maneira mais rápida e eficaz, a economia já estava respirando e se recuperando, nós não vamos ser omissos como o governo federal é. Então nós vamos agir de forma imediata, os assessores da prefeitura já estão em contato com a fiscalização e não só esse hotel, quanto outros comércios e contra a população em festas clandestinas, as repúblicas estudantis, os estudantes têm que se conscientizar nesse momento. Nós estamos numa universidade federal, né? E eles também têm que se conscientizar. Não vamos aceitar. Não adianta ir para a rede social depois falar da fiscalização. Teve aglomeração, teve festa, serão multados, serão fechados e iremos agir com total rigor da lei. Não é momento de baixarmos a guarda, é momento de termos apoio de todos para passar por esse momento. Nós não vamos ser irresponsáveis e não vamos deixar tantas vidas ouropretanas se perderem por irresponsabilidade de pessoas. Eu queria aproveitar e lembrar que nós vimos de um histórico, isso você falou, Felipe, é muito importante, de 100% de ocupação de leitos de UTI, de uma grande demanda de atendimento. Então, o que acontece quando essas pessoas descumprem o decreto, descumprem as orientações, é que a nossa rede passa a deixar de dar conta dos atendimentos. E o que acontece é o que aconteceu no final de semana passada, né? Chegaram alguns momentos em que nós tínhamos 11 pessoas aguardando leito de UTI na região. Então é muito grave, né? Deixa de ser só um descumprimento, né? Passa a ser uma dificuldade, né, do serviço de saúde dar conta desses processos. Então é um apelo, na verdade, isso é em caráter de súplica, né, para a população, que nós não estamos pensando só na transmissão. Mas hoje, por exemplo, se nós temos uma outra causa que demande internação, que demande UTI, um AVE, um infarto, essas pessoas não vão conseguir atendimento por causa de sobrecarga de rede.
Então, essa é a importância da gente dar atenção a essas demandas do decreto. O vídeo que circula de Ponte Nova na segunda-feira é chocante, né? Chocante. E quando a gente está suplicando, é isso que ela falou, em tom de súplica à população, não ao precisaria, comércio, né, Felipe? de Ouro Preto. Mas a partir do momento que a súplica não vai mais adiantar, as forças de segurança de Ouro Preto irão agir com toda a intensidade que exige esse momento. Voltando a falar da economia, o Dudu Veloso mandou aqui, a situação econômica está esmagando a população mais carente. E não temos governo estadual nem o federal, segundo a opinião dele. Só nos resta a instância municipal. Auxílio emergencial municipal. Vai existir? O que acontece, Rômulo? O prefeito Ângelo Osvaldo, né, eu já disse, já fez uma aquisição de compra, inclusive passou na prefeitura essa semana, de cestas básicas muito além do que normalmente Ouro Preto precisa, justamente para atender essas pessoas que estão em questão de vulnerabilidade. O secretário Felipe Pinho, secretário de Fazenda, vem estudando também uma maneira da gente conseguir compensar economicamente um auxílio a essas pessoas, né? A cesta básica já vai ser colocada agora, mas estamos sim estudando, né? Agradeço aí a pergunta do Dudu, é um militante de esquerda e, como todos, está preocupado com a situação da economia, já que nós não temos mais ação em nível federal e estadual. Apesar da Prefeitura de Ouro Preto ter uma dívida absurda na casa de mais de 100 milhões, né, dívidas de gestões passadas, e que hoje a dívida da prefeitura, né, de um ou de outro prefeito, toda a dívida que vem acumulando são mais de 100 milhões, 120 milhões. Nós temos também as limitações, né, com a parada da economia também a prefeitura deixa muito de arrecadar, mas nós estamos sim debruçados sobre isso. No primeiro momento a gente já vem com uma grande compra de cestas básicas para assistir a essas pessoas e estamos estudando junto ao secretário de Fazenda uma maneira também econômica de tentar ajudar além dessas 10 ações já tomadas de proteção à economia de Ouro Preto. Muito mais música, muito mais notícia, muito mais promoção. A sua melhor programação hoje recebendo a Glauciane Rezende, a secretária de Saúde, e Felipe Guerra, secretário de Governo. Glauciane, vamos tratar, a gente conversou aqui em off, eu te pedi pra você falar disso novamente. Mais cedo, quando eu te perguntei, eu falei, vamos falar de novo, que eu já não aguento mais responder. Cloroquina, um jovem mandou aqui pra gente, Maicon Arsena, pergunta pra secretária de Saúde o porquê de não adotar o tratamento precoce da Covid-19 como a cidade de São Gonçalo está adotando. E nisso, eu tenho um dado. A Secretaria de Estado de Saúde enviou para Itabirito mais de 22 mil comprimidos de cloroquina em setembro. Ouro Preto e Mariana não solicitaram o medicamento em momento algum e não tem a pretensão de adquirir, não é isso? É verdade, não adianta me enviar que nós não queremos. Queria frisar e reforçar, e na verdade é importante a oportunidade de falar isso, Rômulo, porque não existe, eu volto a afirmar, não existe tratamento precoce para coronavírus. E aí eu gostaria de fazer um apelo à população que evite a automedicação e a utilização desses medicamentos que não estão cientificamente comprovados que são úteis no combate ao coronavírus. A cloroquina, por exemplo, se fosse bom, os Estados Unidos não tinham nos doado aquele grande contingente de medicamento, né? Para eles não servem, mas servem para o Brasil, né? Fazer uma caridade, né? A gente precisa ter uma capacidade de análise em relação a esses acontecimentos. Nós não podemos esquecer disso, né? A cloroquina é um medicamento que tem uma indicação bem definida e não está comprovada a ação dela no combate ao coronavírus. Para malária, né? É um medicamento utilizado no controle da malária. Hoje, nós somos técnicos, né? Nós que estamos na gestão da saúde, nós precisamos agir cientificamente, embasados em evidências científicas, né? Então, nós não trazemos e não queremos a utilização desses medicamentos para o tratamento precoce do coronavírus, porque eles são possivelmente capazes de causar danos à população. Né? Um dos principais efeitos colaterais da cloroquina, por exemplo, é a arritmia cardíaca. É um efeito colateral comum, né, e frequente nas pessoas que usam de uma maneira desordenada e descontrolada. Né? Podemos sofrer também complicação nos rins, né? Entre outras complicações nos olhos, né, e diversas outras. Então, nós não utilizamos, se a gente tivesse evidência científica de que cloroquina, ivermectina
funcionasse para o tratamento da Covid, obviamente nós já estaríamos utilizando. Então, eu queria fazer esse apelo à população que evite a utilização desses medicamentos, né, por conta própria. Não há evidência científica disso, né? O tratamento precoce para a Covid não existe. O que a gente precisa fazer de eficiente hoje é usar o álcool em gel, lavar as mãos, usar a máscara e evitar a aglomeração e aguardar a vacina. Fora disso é de serviço, né? Fora disso é desserviço e é colocar em risco a saúde das pessoas, né? São medicamentos que têm efeitos colaterais severos e não devem ser utilizados sem orientação médica. Ô Rômulo, uma das coisas que a gente tem que aprender com essa pandemia mundial, né, Glauciane, foi que o mundo não estava preparado para isso, né? Então foram feitos vários testes em cima do vírus, depois de medicamentos que poderiam combater. Um deles foi a cloroquina e hoje já se comprovou, o mundo não usa a cloroquina, porque o Brasil irá usar. O mundo não usa nenhum tratamento preventivo ao Covid, né? Então, e uma das coisas que a gente teve que aprender às duras penas com essa crise mundial na saúde é que a ciência não pode ser deixada de lado. A Secretaria de Saúde hoje é uma secretaria técnica, são duas efetivas da área, na frente da secretaria, a Glauciane, e também a Consola, a secretária adjunta de saúde. E nós não vamos abandonar de maneira nenhuma a ciência, os estudos. Quando a gente coloca a ciência de lado, vira o que aconteceu no mundo e no Brasil. Então, serão todos respeitados os protocolos, os estudos, junto com a Universidade Federal de Ouro Preto, Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Ouro Preto, e hoje é comprovado que não existe isso, como a Glauciane deixou bem claro. Então, vamos virar essa página, né, e vamos tratar e vamos medir todos os esforços para contenção a prevenção ao coronavírus é não sair de casa, é usar máscara, evitar aglomeração. Essa é a prevenção do coronavírus, né? E esperando demais esse processo da vacina seja de forma acelerada no Brasil. É o que eu gosto sempre de falar. O cara tem uma padaria e tem um mecânico de confiança. A padaria dele tá começando a queimar os pães. Ele vai, tira o mecânico de confiança e põe lá na padaria. Vai dar certo? Não vai. É a mesma coisa de você ouvir o presidente que não sabe de nada, não é profissional da área de saúde e vive desinformando a população. Então, temos que ouvir o corpo técnico, temos que ouvir médicos e pesquisadores. É isso e nada mais importa. Felipe, barreiras, ótimo. A Jacira Rosa. O transporte coletivo passa pelas barreiras lotadas. Quais providências serão tomadas? E a fiscalização de Cachoeira do Campo também, a Vanessa Lamas aí tá perguntando. Vou onde tá? Agradecer a pergunta da Jacira sobre as barreiras, né? Falando para ela que ontem, se ela entrar lá nas redes sociais da Prefeitura de Ouro Preto, mostra a ação da fiscalização em relação aos ônibus, né? Os que estão cumprindo serão permitidos, os ônibus são essenciais, o ônibus é um serviço essencial, o transporte público é essencial nesse momento. Mas se a gente perceber que está havendo um descumprimento, vai acontecer o que aconteceu ontem, Jacira, que foi as multas às empresas, né? Ela pode acompanhar lá nas redes sociais, inclusive foi registrado isso pela equipe de fiscalização e postura e pela Guarda Municipal de Ouro Preto. Fiscalização, a Vanessa Lamas perguntou da fiscalização em Cachoeira do Campo. Pode ligar, pode fazer no número já passado, vou repetir, o número é o 3559-3244. Nos ajude, Vanessa, nos ajude a combater isso. Nos informe, por favor, como aconteceu aqui no hotel, que a fiscalização já foi lá, já conversamos com o Zé Geraldo, a fiscalização já se deslocou para lá, que assim que a gente receber essas informações, que a população de Ouro Preto hoje, como muito bem disse a Glauciane, é os nossos olhos, vai nos ajudar muito nisso, nós vamos atuar. E a partir de hoje, no mais tardar amanhã, eu tenho que confirmar isso com o Juscelino, terá também a barreira sanitária em Cachoeira do Campo, né, que vai ajudar na prevenção de possíveis descumprimentos das normas do decreto. Glauciane, a Elaine e a Daniela estão fazendo análises de sequenciamento genético para detectar novas variantes. Os testes atuais de PCR rápido detectam as novas variantes. Ainda, junto dessa pergunta, a Marlete Deusdedite, cadê a vacina dos assistentes sociais? Eles também são linha de frente ou não são, de acordo com o decreto? Sobre as análises de PCR, né? Queria
dizer que nós estamos em constante negociação com a UFOP, né? Há a intenção da gente fomentar, né, o laboratório que tem nos ajudado muito desde o início da pandemia, né? A UFOP assumiu a realização dos testes de PCR, né? Vai exigir de nós agora o investimento de algum recurso a mais, porque a gente vai precisar comprar mais equipamentos, mas esses testes estão em funcionamento, né? É possível fazer sequenciamento genético de novas variantes, e a gente está negociando a compra desses produtos para a gente manter esse laboratório da UFOP funcionando, apoiá-los nesse momento por um período maior de tempo, né? Sobre as vacinas, né, linha de frente, né, são vários profissionais de saúde. A gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente tem um número enorme de profissionais de saúde e uma quantidade de doses de vacina limitada, né? O Estado não tem enviado vacinas direcionadas para profissionais de saúde. Nós temos uma fila de espera grande, então foi necessário uma estratificação do risco de exposição. E nós priorizamos vacinar aqueles profissionais que estão em beira de leito, estão atendendo o paciente grave direto, que são os profissionais dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde, mas isso não significa que os assistentes sociais de linha de frente em serviços de saúde não têm direito. É importante se cadastrar, né, entrar em contato com o nosso setor de imunização. Nós temos uma lista de espera, nós estamos então tentando entrar em contato com o Estado e solicitar mais doses de vacina direcionada ao público profissionais de saúde. As doses hoje são insuficientes para a gente vacinar todo esse público. O toque de recolher, a pergunta do Alex, serve para as pessoas ou somente para o comércio? Ou seja, dentro do toque de recolher, a população pode ficar na rua, tem que ir para casa ou só o comércio tem que ficar fechado? A população tem que estar em casa. É essencial que a população fique em casa, né? A guarda, a polícia militar, inclusive a gente quer agradecer o apoio da polícia militar, né? Que não em momento nenhum se furtou dessas obrigações junto com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A população tem que ficar em casa, Romulo. Tem que entender, gente, é o pior momento dessa crise. Quando nós fechamos a primeira vez a cidade, no primeiro decreto, né, na época o prefeito Júlio Pimenta, hoje está pior no Brasil, está pior em Ouro Preto, está pior em Minas Gerais. A gente sabe que até a saúde mental das pessoas está prejudicada com esse distanciamento social, impossibilidade de dar um abraço, de ver as pessoas, de conversar presencialmente na rua, mas é necessário que a gente fique em casa. Não é o momento, é o pior, repito, é o pior momento do coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. Então sim, esse toque é para as pessoas, né? Não estarem na rua, serão, num primeiro momento, pedindo para ir para casa pela polícia, pela guarda, né? E em caso de novo descumprimento, terá as penalidades legais. Lembrando também que o uso de máscara em Ouro Preto é obrigatório e quem não estiver usando será multado, né? E nós estamos ainda vendo muitas pessoas andando, caminhando na rua sem as máscaras. Por favor, nos ajude a ajudar. É um momento muito sério que nós estamos passando, né? Então, nós precisamos do apoio de todos. E sim, é para as pessoas ficarem em casa, por favor. Ô, Felipe, ainda falando de multa, para quem não cumprir a determinação, a pessoa física vai ter a sua multa. E o comércio, a pessoa jurídica, que está aí trabalhando de porta fechada, achando que ninguém está vendo, está deixando a porta encostadinha para as pessoas entrarem e consumirem dentro dos bares, eu já vi acontecendo isso. Qual é a penalidade para essa turma aí? Serão multados, né? Tem as penalidades, a multa começa com uma multa menor. Em caso de reincidência, ele perde o alvará. Definitivamente, né? Então, por favor, os comerciantes, a gente sabe da crise que estamos passando econômica, sei que é um momento muito complicado, né? Mas a gente é um momento que, infelizmente, o Estado ele tem que cumprir esse papel de preservação das vidas. A Prefeitura de Ouro Preto está com uma campanha agora nas redes sociais, né? Comandado pelo Superintendente de Comunicação Felipe Lages, e ele fala muito bem, claro, essa frase muito emblemática, né? Tudo a gente consegue recuperar, nós vamos recuperar de tudo, menos as vidas perdidas. Então é o momento da gente preservar as vidas e cuidar da população de Ouro Preto. Depois, a economia nós vamos dar um jeito de recuperar. As vidas, infelizmente, são impossíveis, né? Então, as que já foram. Então, por favor,
a gente pede a ajuda de todos e a compreensão da população de Ouro Preto. Felipe, você já falou disso, mas a audiência rotativa aqui da Real, como é gigante, o Edivaldo está parabenizando a Prefeitura pelas ações tomadas e quer saber, vivo do trabalho em festas e eventos, nessas ações que a Prefeitura pretende tomar, há alguma para ajudar o turismo e a área de eventos? O Rodrigo Câmara, secretário de Turismo, responsável hoje pelo setor de eventos, já vem estudando junto à Secretaria de Fazenda esse auxílio também aos prestadores de serviço da área de eventos. A gente sabe da dificuldade que eles estão enfrentando, né? Não tem shows, então não tem como locação de equipamento, de palcos, produtores e as bandas de músicos, artistas. Então vocês imaginam, quase há um ano sem poder tocar, né, quase há um ano sem poder colocar o seu trabalho. Então a gente está incluindo essas categorias nesse possível auxílio que vem sendo estudado e em outras ações que a Secretaria de Turismo vem a tomar. Então, agradeço ao Edivaldo pelos elogios e estamos sim de olho nisso. A gente sabe do potencial turístico e cultural de Ouro Preto, né? As bandas e os grupos culturais já foram vários atendidos pela Lei Aldir Blanc, né? No município de Ouro Preto foram mais de 200, eu acho. Tem que confirmar depois com a Secretaria de Cultura. Então nós estamos estudando sim essas maneiras. O carnaval, o evento online, foi uma maneira de fomentar também as escolas de samba, os músicos, os blocos, né? E terá agora a Semana Santa e vamos criando também esses eventos para a gente conseguir ajudar e fomentar a nossa cultura e os nossos músicos de Ouro Preto. Lá no Instagram estão pedindo fiscalização nos finais de semana para as ruas de Amarantina. O Felipe já disse que está sendo preparada uma barreira para na Cachoeira. Região Amarantina, Cachoeira, Glaura. Nós vamos já colocar isso em andamento, essa operação também na região de Amarantina. Então, e por favor, caso tiver algum descumprimento, nos avise. Glauciane, a Lari Pimentel quer saber, vendo tudo que estamos passando nos últimos tempos, a falta de profissionais, por que não convocar estagiários para ajudar neste momento? Eu sou graduanda em enfermagem superior, 8º período. Gostaria muito de ajudar neste momento aqui na região de Ouro Preto. E eles não contratam, a prefeitura não contrata estagiário na nossa área. Eu só consigo em Belo Horizonte e fica muito difícil. Na verdade, essa foi uma política no início da pandemia, né, do governo federal. Houve sim um recrutamento desses profissionais. Na medida em que a doença, as dificuldades de realização, né, dos atendimentos fosse aumentando, eles seriam recrutados, né? É uma possibilidade, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses profissionais, eles vão estar expostos a risco altíssimo de infecção, né? Então, risco altíssimo de contaminação. Então, a gente precisaria aprimorar esses convênios, né? Entrar em contato com as universidades, com as instituições de ensino. É importante também salientar que esse público não foi vacinado ainda, né? Que a gente está com uma lista de espera grande para profissionais de saúde que estão em combate ao coronavírus, para trabalhadores de saúde, né? Existe uma fila de espera para essa vacina, a disponibilização das doses ainda está lenta. Então, para a gente contratar esses profissionais em formação ainda, nós precisaríamos ter uma estrutura, né? Negociar e conversar melhor com essas instituições para que a gente possa garantir a segurança desses profissionais. É importante tomar cuidado com isso, porque os profissionais de linha de frente se contaminaram, muitos tiveram que se afastar e são inclusive veículos, né? Então é importante estar atento a isso, mas se houver necessidade, nós vamos precisar em algum momento lançar a mão desse grupo, sim. Dentro do que você está falando ontem, Felipe, a gente recebeu uma denúncia que alguns funcionários do LAPAC, da UFOP, foram vacinados e os estagiários não foram vacinados. Então, pela normativa da Universidade Federal de Ouro Preto, a mudança no estágio, eles podem sim fazer o estágio presencial, mas desde que tenham todo o aparato para se proteger. A denúncia que a gente recebeu foi essa ontem, que os funcionários foram vacinados e os estagiários não foram vacinados. Entra muito no que você está falando, né? Exatamente, né? Nós temos uma lista enorme de espera. Queria salientar que não há interesse da Secretaria de Saúde em não vacinar esses profissionais. Ao contrário, nós precisamos deles. O que acontece hoje, e isso tem sido amplamente discutido, é que nós não estamos conseguindo mais contingente de doses para continuar, para avançar na vacinação contra o coronavírus para esses grupos, né? Nós tínhamos uma quantidade de doses e um quantitativo de profissionais ainda maior.
Então, nós tivemos que, em algum momento, fazer uma estratificação de risco desses profissionais e vacinar quem está em beira de leito ou quem está atuando diretamente com o paciente primeiro. Isso não significa que esses estagiários não precisem ser vacinados. Estagiários, residentes, eles precisam. O que a gente precisa agora é entrar com uma representação no Estado. Nós estamos preparando isso para essa semana ainda, amanhã, que é a nossa reunião com o Estado, né, no Comitê Extraordinário. E a gente vai fazer essa representação solicitando novas doses para a gente ampliar o número de vacinados de profissionais de saúde. E nesses novos vacinados inclui-se sim estagiários que estão na linha de frente. Então eu volto a repetir, há um imenso interesse da Secretaria de Saúde em vaciná-los. O que a gente não está conseguindo agora é a disponibilidade das doses, né? Não só da Secretaria de Saúde, eu vou aproveitar esse momento para essa relação com a UFOP. Nos últimos governos teve uma baixa adesão aos estagiários na Universidade Federal de Ouro Preto e a gente já está mudando isso na prefeitura. Inclusive aqui na comunicação nós já estamos com alguns estagiários acompanhando inclusive a entrevista. Junto à reitora Cláudia e ao Cláudio Marlielli e ao prefeito Ângelo Osvaldo, através da Pró-Reitoria de Extensão, o professor pró-reitor, o Marcos Knupp, nós já assinamos um termo com a Universidade Federal de Ouro Preto, protocolamos ele, vamos fazer agora a assinatura, que 10% de toda carga horária do aluno na UFOP agora terá que ser de extensão, ou seja, atividades fora da Universidade Federal de Ouro Preto. E nós assinamos esse protocolo para que esse aluno faça esses 10% de horas de extensão, 10% de extensão em projetos para a sociedade, principalmente a sociedade mais vulnerável em Ouro Preto. Então isso foi um compromisso já firmado com a Universidade Federal de Ouro Preto. Tinha sempre essa reclamação dos alunos, que eles passavam por Ouro Preto e às vezes não deixavam tanto um legado, né? Um legado. E agora eles terão essa oportunidade. E eles querem. Nós temos em cerca de 15 mil estudantes hoje na Universidade Federal de Ouro Preto, né, nos 3 polos, Mariana, João Molevade e Ouro Preto, e eles querem contribuir também, né, muito além do que a adolescência tem, que são as festas, são as repúblicas, são esses eventos, mas eles também vão deixar agora, além de estudar aqui, deixar um pedaço deles, uma raiz, uma plantinha aqui em Ouro Preto, e principalmente nas comunidades mais vulneráveis. Então o professor Jorge Adilho, ex-professor da Universidade Federal de Ouro Preto, está trabalhando nesse meio campo entre a Secretaria de Governo e a Universidade, captando já os projetos de extensão que existem, né, e vendo que a prefeitura pode ajudar nesses projetos de extensão para que a gente consiga acelerar esses projetos e que a gente consiga diminuir esse distanciamento com a UFOP, com os estudantes e a comunidade de Ouro Preto e juntos construirmos uma nova cidade com a presença massiva dos estudantes também na vida da comunidade ouropretana. Chega de separar, né, estudante e morador. Glauciene, a Blima Bracher, do Portal UAI, gostaria de perguntar se existe previsão para vacina da faixa etária de 75 e 80 anos. Previsão, em relação à vacina, eu falo isso sempre, a gente não consegue dar previsão para nada, por exemplo, a situação dos estagiários. Eu gostaria de dar uma previsão, mas eu não consigo porque eu dependo da disponibilização das doses pelo Estado. Nós estamos iniciando agora a vacinação para o público de 81 a 83 anos. A partir do dia 18 de março serão os pontos, né, de vacinação, os mesmos, né, das outras semanas. Gostaria de informar que será a rotatória lá do Centro de Saúde da UFOP, o ponto fixo dentro da antiga UPA. Amanhã acontecerá para esse público de 81 a 83 anos. Previsão nós não conseguimos dar porque nós vamos avançando no público à medida em que as doses vão sendo designadas pelo Estado para esse público. Então, quando a gente recebe essas doses do Estado, o Estado já fala assim para a gente, essas doses são para o público 81, 82, 83 anos. Nós precisamos cumprir esse público. Olha, essas doses são para profissionais de saúde, então nós precisamos cumprir esse público. A gente não pode misturar essas doses que a gente vem recebendo. Então, a previsão não consigo dar, mas eu acredito que nas próximas doses, nos próximos contingentes de vacina, a gente já avance para essa faixa etária. É só acompanhar como vem descendo a faixa etária, né, e ficar na torcida. A gente está chegando ao final. Felipe, Glauciane, quais os resultados esperados aí após os 15 dias do decreto, primeiro 7 da prefeitura, como o Felipe disse agora, prevalece o do governo estadual, nesses 15 dias de decreto de Onda Roxa. Aí a Vera Lúcia está emendando a pergunta, se nesses 15 dias não diminuírem os números, quais serão as providências tomadas? Nós esperamos que nos próximos 15 dias
Primeiro, isso não depende da prefeitura, né? Não depende só da prefeitura, não depende só do comércio, não depende só das empresas, depende de cada um de nós. Cumprirmos as normas, cumprirmos as regras, entendermos que isso é responsabilidade de cada um de nós. Se de fato conseguirmos, já tivemos uma semana para trás no momento mais restritivo, que nós aqui chamamos de onda lilás, e agora na onda roxa, mais restritiva ainda. Se de fato cumprirmos as normas e as regras, a gente acredita que vamos conter e diminuir os casos em Ouro Preto e entrar num processo de reabertura responsável da cidade, do comércio, sem o toque de recolher e sem as outras medidas tão restritivas, né? Ela perguntou se isso não aconteceu, o que vamos fazer? Não é uma decisão só do prefeito Ângelo Osvaldo, só da secretária Glauciane, nem minha, né? Agora nós estamos num processo estadual de onda roxa, né, do governador Romeu Zema. Então nós temos que ver se não diminuir os casos, o que fazer. Eu acho que se não diminuir ou piorar, nós vamos ter que continuar com a restrição, é óbvio, né? Mas isso não é uma decisão nossa, é uma decisão estadual. Mas a gente espera e torce muito que cumpram as regras e que, se todo mundo entender o momento, né, saber que é parte integrante disso, né, se proteger os outros e cobrar dos outros também que estão descumprindo essas regras, né, a gente vai conseguir sair dessa juntos, cara. Não é política agora, velho. É política pública de saúde, é salvar vidas. Essa é uma missão do poder público, mas é uma missão de cada cidadão e temos que entender isso. É o momento mais difícil que o Brasil passa, que Minas Gerais passa nos últimos 100 anos aí, talvez. Então, ou a gente entende isso e tentamos, cada um de nós, fazer o máximo nesse momento, né, para que a gente consiga sair disso juntos. Não tem solução, não tem mágica. Não tem. Essas medidas econômicas que vêm sendo tomadas são todas paliativas, né? Nós não vimos nenhum grande exemplo que consiga resolver o problema da economia. A única medida que vai salvar as vidas e vai salvar a economia é a vacina, e a vacina já. E que o governo federal consiga resolver o mínimo, ou então não atrapalhe. Só dele não atrapalhar e deixar os estados e os municípios conseguirem fazer a gestão já nos ajuda muito, já que ajudar a gente, não conto mais com isso. Quem não atrapalha muito ajuda, né, Felipe? Glauciane, para a gente terminar, a gente até conversou em off, academia, atendimento personalizado, nem pensar. Salão de beleza, segundo a Maria Aparecida Cruz, fale novamente sobre o salão, tem salão aberto aí. Na verdade, é um momento de restrição de todos esses estabelecimentos. Nós tentamos, enquanto era deliberação municipal, nós fizemos de tudo para que a gente pudesse manter academias, comércio e esses salões de beleza, barbearias abertos. Infelizmente, como nós avançamos para uma situação mais grave da doença, né, e como nós estamos sob um decreto do Romeu Zema, né, nesse momento é imprescindível que esses estabelecimentos se mantenham fechados. Só para esclarecer, o que leva a gente para a onda roxa? Né? O que leva qualquer município e o que levou o estado para a onda roxa? Né? Existem 3 fatores, que é incidência da doença, velocidade de aumento das taxas de infecção e capacidade da rede de prestar assistência. E nós ficamos no vermelho nesses 3 fatores. Né? Então, o que a gente espera com as medidas restritivas? Que a gente diminua a incidência da doença, contenha a velocidade em que ela avança, né, de contaminação, e que a gente reestabeleça, e aí é muito importante falar disso, que a gente reestabeleça a nossa capacidade de atendimento, principalmente dos leitos de UTI. Então, essa é a resposta que a gente espera com as medidas de restrição. O Rômulo, que fique claro é isso, assim, a Secretaria de Saúde de Ouro Preto, a Prefeitura de Ouro Preto, o prefeito Ângelo Osvaldo, inclusive a Câmara Municipal teve uma ação nesse sentido. Nós entendemos que as academias são serviços essenciais, porque aí sim é uma prevenção a qualquer saúde, exercício físico, né? Inclusive a saúde mental. Mas, infelizmente, nesse decreto do Zema, nós não podemos, é uma lei federal, né? Que uma lei estadual que diz quais são os serviços essenciais, e infelizmente as academias não estão. Então, nesse momento,
nos nossos decretos, a gente sempre tentou flexibilizar a situação das academias, dos salões de beleza, enfim. Atendendo, obviamente, uma pessoa por vez, sem ninguém esperando, respeitando o distanciamento, álcool gel em tudo, esterilização de todo o equipamento, acompanhamento da vigilância sanitária. Mas agora nós não podemos. O Romeu Zema toma o poder dos municípios para qualquer decreto específico. E o prefeito que não cumprir sofrerá sanções legais. Né? Então, são todos obrigados. Por isso que entrou no assunto Itabirito, que o prefeito lá foi obrigado, mesmo não querendo entrar na onda roxa, a entrar. E se ele não cumprir, ele será penalizado. Então, nós não temos muito o que fazer, nós estamos sobre um decreto estadual. Então, o prefeito Ângelo Osvaldo, infelizmente, nem a secretária Glauciene, nem o secretário de governo, nem a vice-prefeita Regina Braga pode tomar nenhuma medida diferente do que diz esse decreto. Agradecendo a presença de vocês aqui, podem fazer suas considerações finais, algo que eu deixei passar, podem ficar à vontade. Lembrando que o microfone da 90.1 sempre aberto aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, né? Eu acho que esses momentos próximos da gente poder falar um pouco do que a gente tem feito, do nosso trabalho, do que a gente pensa em relação à saúde é muito importante. Então eu agradeço a abertura da Rádio Real FM, me coloco sempre à disposição. Quero agradecer a minha equipe, né? A gente tem uma equipe de mais de 700 pessoas, se a gente for somar todos os pontos de atenção em saúde, né? A nossa equipe ela está inteiramente trabalhando, porque a saúde nesse momento não pode parar. Então, agradeço desde os nossos profissionais que estão em toda a rede de atenção primária, atenção especializada, a nossa equipe de administrativo que tem feito de tudo para que as nossas ações de saúde continuem, né? A nossa secretária adjunta, Consola Souza, que enquanto eu estou aqui, ela está lá cuidando de tudo e não deixando que o nosso trabalho pare, né? A gente não pode parar. Então, agradeço muito os esforços, né? Os empenhos, principalmente dos profissionais de saúde. Queria salientar o meu agradecimento, né, àqueles que estão em linha de frente e que estão fazendo com que toda a nossa máquina, que toda a nossa rede de saúde funcione, salientar e reforçar a importância dessas pessoas, né? Sem elas, nós não poderíamos estar aqui falando sobre nada disso. Então, agradeço imensamente, me coloco à disposição e reforço a nossa solicitação a toda a população que se atente às solicitações e às demandas do decreto, que use álcool em gel, que use máscaras, né, que lave as mãos, que evite aglomerações, proteja seu ente querido, evite visitá-los nesse momento, né? É difícil do ponto de vista de saúde mental, a gente já está realmente cansado, mas nós precisamos retomar o nosso dever de casa, fazer a nossa parte, enquanto o poder público tenta fazer o dele. Né? Nós estamos prontos, à disposição para isso, mas é um apelo que nós fazemos e contamos com a colaboração de todos. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Felipe. Eu quero agradecer o espaço da Real FM, aos ouvintes, as perguntas encaminhadas, né, pelos ouvintes aqui para nós respondermos junto com a Glauciane. Nesse momento eu venho falando que nós temos uma sorte de ter um líder experiente à frente da Prefeitura de Ouro Preto, que é o Ângelo Osvaldo. É a 4ª vez que ele é prefeito da cidade, com toda a experiência, né, desde o Ministério da Cultura, a Secretaria Estadual e 4 vezes prefeito, né, e tantos IFAM, né, ele já foi também nacional, né, representante nacional do IFAM, do sistema de museus, enfim. Essa experiência do Ângelo vem nos acalmando e nos permitindo trabalhar de forma conjunta, né, todas as secretarias da prefeitura, sobre toda a experiência do prefeito Ângelo Osvaldo, que vem também trabalhando de forma incessante para que consigamos passar dessa crise o mais rápido possível e da melhor maneira possível. E junto ao Ângelo nós temos a sensibilidade da mulher, da vice-prefeita Regina Braga, da secretária Glauciane, da secretária Consola, à frente, nessa linha de frente da saúde, que é um momento que precisa disso também, né? Além da capacidade técnica dos profissionais, a sensibilidade do momento, saber lidar com isso, né? Saber lidar com as pessoas. Então, nesse momento, a força da mulher vem sendo muito importante dentro da Prefeitura de Ouro Preto. Eu quero agradecer aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, parabenizá-los, eles estão arriscando as vidas diariamente por todos nós. Um trabalho incessante da Secretaria de Saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Agradecer a parceria com a Santa Casa também, nesse sentido, né, de conseguirmos o mais rápido possível sair dessa crise, mas também dar assistência a quem está nesse momento de dificuldade, de doença.
Então é um grande esforço, eu quero parabenizar toda a equipe de saúde através da secretária Glauciane, que vem, não vem medindo os esforços. Nós conversamos ontem até quase meia-noite, hoje cedo ela já estava na secretaria trabalhando. A gente não para porque nós sentimos que é o momento de darmos tudo que nós temos e não vamos nos omitir de jeito nenhum. Né? Nenhum secretário municipal, nenhum funcionário da Prefeitura de Ouro Preto, desde que seja efetivo ou comissionado, nós não vamos nos omitir. Nós não vamos nos omitir, nós não vamos pagar pela omissão, nós não vamos deixar a população de Ouro Preto pagar pela omissão. Então, nesse momento, é um momento que todos estamos trabalhando muito em prol da cidade. Então eu quero agradecer todos os profissionais da saúde e das forças de segurança também que estão na rua, né? A fiscalização de posturas, guardas municipais, um esforço árduo também, são poucos e estão tendo que ser muitos, né? Então, para dar conta de tantos esforços para que seja cumprimento também das regras. Então, nesse momento, é um momento que a gente tem para explicar, então a gente agradece o espaço da Real FM. Nesse momento não pode ter fake news, não pode ter politicagem barata, né? Nós acabamos de passar 2 meses de uma eleição, a Câmara Municipal vem tratando disso muito bem, sem tentar fazer politicagem em cima da saúde. É um momento de união de esforços. Então, nesses 15 dias, vamos tentar todos tratar só do tema da saúde, do coronavírus, de como proteger isso e de como proteger também a nossa economia. Essa é a nossa missão. Eu peço o apoio de toda a população de Ouro Preto, compreensão. Se a gente cuidar e fizer o que é necessário fazer durante esses 15 dias, nós vamos sair mais rápido dessa situação. Se o Brasil tivesse seguido o exemplo, por exemplo, de Portugal e parado durante um mês inteiro, talvez a gente não estaria na situação que estamos hoje. Né? Portugal teve uma outra recaída e depois, hoje, de novo, já não tem quase mais nenhum caso em Portugal pelas ações. Se nós cumprirmos isso, nós sairemos o mais rápido possível. Agora, se houver desordem, houver descumprimento, poucos fazendo, tantos sofrerem, né? Aí não vai para frente, as medidas não se tornam tão eficazes como elas deveriam ser. Então é um momento de união em prol da cidade, em prol de Minas, em prol das vidas dos ouropretanos. Então é isso que nós pedimos, né? Fazemos essa súplica. Nós não podemos deixar a cidade e o sistema de saúde entrar em colapso. Então é uma súplica. Agora, nós estamos pedindo, estamos implorando, estamos orientando, mas nós vamos fiscalizar e vamos agir. Com descumprimento da lei, nós não vamos aceitar descumprimento do decreto. Serão tempos difíceis, mas serão cobrados com rigor da lei. Peço novamente à população de Ouro Preto que nos ajude com as denúncias, nos distritos ou na sede. Né? Hoje nós recebemos uma denúncia ao vivo aqui e já está sendo resolvida. É isso que nós precisamos, unificar forças, que eu tenho certeza que Ouro Preto vai sair dessa situação que está o mais rápido possível, e Minas Gerais também. Estamos à disposição sempre, meu querido, para falar da pauta importante que hoje foi a saúde e a economia, mas para qualquer outra pauta da Prefeitura de Ouro Preto, agradeço a parceria da Real FM, né, na figura do Rômulo, parabenizo todos os funcionários da Real FM por trazer a informação de forma rápida, e sem politicagem, e tentando ser nesse momento, o mais real e verdadeiro possível. O papel da imprensa é importantíssimo também nesse momento, de não passar nenhuma fake news para frente, sempre ter esse canal também com a Prefeitura para passar as informações verídicas com a maior rapidez possível para toda a população de Ouro Preto. Então, fica aqui o agradecimento a toda a imprensa, e vamos juntos, vamos firmes, que vamos sair com certeza mais fortes disso tudo. Valeu, Felipe, valeu, Glauciane. Espero que na próxima a gente esteja aqui fazendo o balanço de toda a vacinação e do fim dessa pandemia. Vacinação para todos já.